Me conhece ainda, sou Chagas Bezerra, pregador do Evangelho da Graça de Deus em Fortaleza. E hoje nós iremos pregar com o tema: o inferno não existe, o rico e o Lázaro no inferno. Ou melhor dizendo, o rico no inferno e Lázaro no seio de Abraão, né? Então vamos estudar sobre esta mensagem. Esta mensagem estou gravando aqui no Facebook Chagas Bezerra, mas ela também irá para o canal do YouTube Evangelho da Graça em Fortaleza. Deixei o link na descrição deste vídeo, tá bom? Tanto o link do WhatsApp, tanto o link do Facebook, melhor dizendo, tanto o link do WhatsApp quanto o link do Instagram e também do canal Evangelho da Graça em Fortaleza, que você pode acessar esses links e ir direto para nossas redes sociais, tá bom? Graça e paz a todos, melhor tarde. E vamos nós com a mensagem da Palavra de Deus. Eu sei que hoje eu vou mexer um pouquinho de novo com o sistema, como todo dia mexo, mas eu não estou preocupado não, certo? Meu berimbau está ali, desarmado, mas qualquer coisa, se o caldo esquentar, eu armo meu berimbau, tá bom? E aí, berimbau neles, né? Berimbau no sistema. Diz assim a Palavra de Deus, né? Para quem vive pela Palavra, vamos para a Palavra, para não dizer que eu estou enchendo linguiça. Lucas capítulo de número 16, versículo de número 19, que é aonde se encontra a parábola do rico e do Lázaro. Lucas capítulo de número 16, versículo de número 19 em diante. Eu não gosto de pregar com fundo musical, certo? Tem muita gente que gosta daquele fundozinho musical, de deixar, né, o fundo musical lá rolando e tudo. Eu não gosto, certo? Mas ontem um irmão me pediu, ele disse: irmão, por que você não deixa o fundo musical rolando no momento da pregação? É tão legal e tudo, por que você não deixa? Eu disse para ele: não, irmão, eu não gosto. Mas ontem eu atendi o pedido de um irmão. Você não tem um carro. Ontem eu atendi o pedido do irmão e hoje eu vou atender de novo o pedido de outro irmão e vou deixar o fundo musical aqui rolando baixinho, tá bom? Baixinho aqui, só para não perturbar você ouvir a minha voz. Então vou deixar o fundo musical aí rolando para quem gosta desse fundo musical, certo? Olha o que é que diz aqui a Palavra de Deus. Olha o que é que diz aqui a Palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19. E eu gostaria que você lesse comigo, eu gostaria que você estudasse comigo, para depois você não dizer: Chagas, você distorceu a Bíblia. Você na realidade é um distorcedor da Bíblia. É verdade. Você está certo. Eu sou mesmo um distorcedor da Bíblia. Porque na realidade o sistema religioso, ele torceu muito esta verdade em mentira. E hoje nós estamos distorcendo essa mentira em verdade. Então vamos nós. Olha o que é que diz aqui. Lucas capítulo 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias regalava esplendidamente. Versículo 20. Ao seu portão foram deitados um mendigo, chamado Lázaro, todos cobertos de úlcera. 21. A qual desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Versículo 22. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos
estando em tormento, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. 23, 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado, Pai. A internet deu uma pausazinha aqui, irmãos, mas vou ligar aqui meus dados móveis, que está melhor do que o próprio Wi-Fi. Versículo 26. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse-lhe então: roga-te, pois, ao Pai, e manda à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e aos profetas, tão pouco acreditaram, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então essa é a leitura da parábola do rico e do Lázaro. Há muitos anos foi pregado que um inferno espiritual existem. Há muitos anos o sistema religioso ele vem pregando esta mensagem, fazendo e causando medo às pessoas, dizendo que existem um inferno espiritual, que as pessoas que não obedecerem ao seu líder, uma pessoa que não obedecer o seu pastor, que não obedecer o sistema em que ele convive, ele vai ser lançado no inferno. Pega versículos salteados, pegam base que não, na verdade, pegam um versículo que não tem base, não examina por completo, e eles acabam injetando isso na cabeça das pessoas, no coração, e as pessoas passam a viver amedrontados, passam a viver com medo desse inferno espiritual que vão ser lançados nesse inferno. Aí você imagina uma pessoa que vive 40, 50, 60, 80 anos na terra, vive momentos de angústia para cuidar da sua família, para cuidar dos seus negócios, e quando ele morre, ainda vai ser atormentado em um inferno espiritual. Seria muita maldade da parte de Deus fazer coisas como essa. Só que na realidade esse não é o Deus que nós acreditamos, esse não é o Deus que nós servimos. O Deus em que nós acreditamos, o Deus em que nós servimos, é um Deus que salvou a humanidade, que escolheu um povo específico para você, e que jamais o seu povo serão atormentado ou lançado no inferno, como o sistema religioso prega. Se você for ler o livro de Lucas, no capítulo de número 16, que é exatamente aonde está esta parábola, começar a ler a partir do versículo 1, você já começa a entender tudo. O problema é que pregaram apenas uma parábola, não identificaram para quem Jesus estava falando, e juntaram tudo, criaram um sistema espiritual, jogaram dentro das chamadas igrejas, enganaram a população e até hoje vivem ganhando dinheiro do povo, causando medo. Mas se você pegar Lucas capítulo de número capítulo de número 16, versículo 1, você já vai começar a identificar para quem é que Jesus estava falando aquelas parábolas. Versículo 1 diz assim: disse-lhe Jesus também aos discípulos. Disse-lhe também Jesus aos discípulos. Já dá para entender que Jesus estava falando para quem?
para os seus discípulos. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a desfraudar aos seus bens. Versículo 2: Então, mandando-o chamar-lhe, lhe disse-lhe: que é isto que ouça ao teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podem mais continuar nela. 3. Disse-lhe o administrador consigo mesmo, que faria, pois, o meu senhor me tirar a administração? Trabalhar na terra não posso também de mendigar, tenho vergonha. Eu sei que farei para que quando for admitido da administração, me receba em suas casas. Tenho chamado cada um dos meus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deve ao meu patrão? Olha como é que aconteceu aqui no caso. Esse administrador já estava entrando aqui, como a linguagem de hoje nós chamamos de enrolação, má fé. Era um cara que estava tentando tirar proveitos. Versículo 7. Depois perguntou ao outro: tu quantos deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor ao administrador infiel, porque se havendo atiladamente, porque o filho do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas da origem iníqua, fazei amigos, para que quando aqueles vós faltarem, esse amigo vos receba nos seus tabernáculos eternos. Parece até que o próprio Jesus aqui estava dando um conselho, que esse administrador infiel estava certo. Parece até que Deus estava dando um conselho aqui, Jesus estava dando um conselho, que ele teria que fazer isso mesmo, poder juntar os tesouros da terra e se dar bem. Só que na realidade não era bem assim, porque ele ia receber sua punição depois. Se você continuar lendo, você vai entender que ele tem uma punição. Versículo de número 9, olha o que é que diz: e eu vos recomendo, das riquezas da origem do iníquo, fazei amigos, para que quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. 11. Se, pois, não vos tornaste fiel na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará verdadeiras riquezas? Se não vos tornaste fiel na aplicação alheia, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou a um aborrece de si e o outro ama, e o outro devolverá e o outro desprezará. Devoltará e o outro desprezará. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, versículo 14, para quem que Jesus estava falando isso aqui, ó? Os fariseus, que era avarento, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Jesus aqui estava falando para um povo específico,
E para esse povo específico que Jesus estava falando, essas parábolas era para os fariseus. E às vezes nós queremos se encaixar dentro desta parábola, mas não encontramos, ou não se encontramos, porque na realidade estas parábolas não foi escrita para nós. Essa parábola é para os fariseus. Aí você me diz assim: poxa, Chagas, tu diz que essa parábola foi escrita para os judeus, mas a Bíblia, ela é inspirada. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a Bíblia é toda inspirada por Deus. Meu amado, nós temos que tomar muito cuidado, saber para quem foi escrito a Bíblia, qual época, geração, quem era que era o destinatário daquela mensagem, e saber se nós se encaixamos dentro desta mensagem ou não. Quando você entende isso, fica mais fácil a compreensão da palavra. Quando não se entende, faz confusão, como até hoje o sistema faz, em colocar um inferno espiritual dentro da Bíblia e dizer que quem não aceitar Jesus ou quem não servir a Jesus vai para o inferno. E pega uma passagem isolada e diz que isso aqui era exatamente o inferno. Na realidade, os fariseus acreditavam que quando as pessoas morriam, os fariseus acreditavam que quando uma pessoa morria, eles iam para um local chamado Seio de Abraão. Por isso que o próprio Jesus falou esta parábola aqui para os fariseus. Jesus falou para os fariseus porque eles acreditavam que quando morresse, eles iam para o seio chamado de Abraão. E aí Jesus começa a relatar no versículo 29, foi a leitura que nós lemos. Ora, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão foram deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlcera, o qual desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lambiam-lhe as úlceras. Veio a morrer. Aconteceu que o mendigo morreu. Veio a morrer o mendigo. E o mendigo foi sepultado. O mendigo foi levado para o cemitério, para o sepulcro. Ele foi sepultado. Melhor dizendo, veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que na realidade era o que os fariseus acreditavam. Morreu também o rico e foi sepultado. Aonde foi que o rico foi sepultado? Lógico, né? No cemitério, no sepulcro, na sepultura. Só que o que acontece, que a parábola continua no versículo 23, uma coisa incrível, que até hoje o sistema religioso não descobriu, os pregadores não descobriu, os pregadores da escola dominical, os pregadores que pregam por dinheiro, os pregadores que pregam nas igrejas, que criam uma doutrina chamada inferno espiritual para causar medo nas pessoas, até hoje não descobriram que o inferno espiritual não existe. Porque o versículo de número 23 diz assim, no inferno ergueu os olhos. Como é que, será que nesse inferno lá que tinha fogo, é um lago de fogo, não queimou os olhos do Lázaro? Como é que é o inferno espiritual e vai queimar coisas carnais? Porque olhos é carnal. Não, irmão, isso aqui é o sentido espiritual. Mentira, não é sentido espiritual. Isso aqui era uma parábola que Jesus estava contando para os judeus, somente para os fariseus, somente para eles entenderem. Estando em tormento, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. O rico estava no inferno
e lá do inferno ele viu a Lázaro juntamente com Abraão no seu seio. Deixa eu dar uma paradinha aqui para você e fazer aqui uma esticologia. Deixa eu dar uma puxada aqui. Você imaginou você serviu a Deus por 10 anos na igreja A, 20 anos, 40, 50, 100 anos, serviu a Deus lá. Só que de repente, lá pelo final da sua caminhada, você escorregou e o seu nome foi tirado do livro da vida. Como eles pregam? O seu nome foi tirado do livro da vida, foi colocado no livro da culpa. E você foi para o inferno. E aí você viu o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, todos foram para o céu. Aí você imagina agora você lá do inferno, clamando, pedindo misericórdia a Deus, a Abraão ou a outro profeta, pedindo misericórdia para que ele pudesse evangelizar o restante da sua família, que não queriam que ele fosse lá para o inferno também. Você imagina uma pessoa viver uma vida aqui na terra de sofrimento e depois que morre ainda vai para o inferno para sofrer de novo. Seria justo isto ou é injusto? É claro que seria injusto, porque Deus não criou o homem para viver deste jeito e depois desta morte ainda ir sofrer no inferno. Mas infelizmente é isso que o sistema religioso prega. Infelizmente é isso que a igreja prega. Infelizmente muitos pastores, muitas missionárias e pregadores e pastoras disseram que já foram arrebatados e foram para o inferno. E viu as almas dos irmãos que estavam lá no inferno. E cita até o nome dos irmãos. Tem um mentiroso aí, que tem um monte de vídeo aí no canal do YouTube, que diz que foi no inferno não sei quantas vezes. Ninguém pode ir ao inferno. Ninguém pode ir ao inferno e voltar e contar a história de novo. Se existisse esse inferno espiritual, jamais o homem carnal poderia entender as coisas do espírito ou as coisas espirituais, contar as coisas espirituais para a carne, jamais. O inferno, todos irão para o inferno. Todos nós iremos para o inferno. Por que todos nós iremos para o inferno? Porque o inferno, na realidade, é sepultura. O inferno, na realidade, é sepulcro. O inferno, na realidade, é o cemitério. Então, todos irão para o inferno um dia. Todos irão morrer e irão para o inferno. Crente vai para o inferno, crente vai para o inferno, o pastor vai para o inferno, o padre vai para o inferno, o homossexual, a prostituta, o ladrão, o mendigo, o feiticeiro, o macumbeiro, todos irão para o inferno. Porque na realidade não existem esse inferno espiritual. Esse inferno é material, esse inferno chama-se sepultura, esse inferno chama sepulcro, esse inferno chama cemitério. Olha aqui o 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me a Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua. Que inferno é esse que o homem lá pede água? Parece que eu estou no inferno também, né? Com sede. Manda que Lázaro pegue pelo menos a pontinha do dedo e refresque a minha língua. Então o rico não estava no estado espiritual, ele estava no estado carnal, porque a sua carne tinha sede. Meu amado, isso aqui era uma parábola que Jesus estava contando para os fariseus. Mas só que o sistema é tão sagaz que eles criaram o inferno espiritual
para tirar dinheiro do povo, para causar medo no povo. E até hoje as pessoas acreditam que vão morrer e vão para o inferno. Refresque a minha língua, porque estou atormentado nessas chamas. Versículo de número 25. Disse-lhe, porém, Abraão: filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males? Agora, porém, ele aqui está consolado e tu em tormento. Além disso, 26. Além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não podereis nem os de lá passar para nós. Disse-lhe então: rogo-te, pois, ao Pai, que a mande a casa, olha aqui do tamanho da heresia que vai surgir agora, de meu pai. Porque, 28, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu-lhe ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos, agora surge, sabe o que? O espiritismo, for ter com eles, hão de se arrepender. Se as pessoas não creem nem nos vivos, como é que vai acreditar no morto? Imagina, o meu avô que já morreu já há 30 e poucos anos atrás, voltasse a dizer para mim: Chagas, você está errado do que você está falando, do que ele está fazendo. Chagas, eu preciso que você ande no caminho reto, que você trilhe por outro caminho. Eu não ia acreditar, porque eu sei que as pessoas que morrem não voltam. Mas o rico aqui achava que se alguém viesse dentre os mortos e fossem pregar para os irmãos daquele rico, aí ele poderia acreditar, porque foi um morto que veio. Como que ia acreditar? Se não acredita nem nos vivos. Foi isso a palavra que Abraão disse aqui para aquele rico. Tampouco acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Como que vai acreditar? Na realidade, querido, existe tantas heresias, e eles chamam nós de herege. O sistema religioso diz que o Chagas Bezerra é herege, que o Orlando Alves é herege, que os irmãos pregadores da graça são herege, porque pregam coisas que não existem na Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia, estamos falando da Bíblia. Como que nós estamos pregando algo que não é da Bíblia? Pregar fora da Bíblia é dizer que aqui tem um inferno espiritual e que quando as pessoas morrerem, vão para lá. Heresia é você falar o que não existe. O que está escrito aqui é que o próprio Jesus estava falando uma parábola para os fariseus. Que Jesus estava mostrando para os fariseus uma parábola. E ele não estava falando aqui de um inferno espiritual. Se algum momento aparece aqui na Bíblia a palavra inferno, porque o último tradutor da Bíblia, chamado João Ferreira de Almeida, ele colocou esse nome inferno aqui, que na realidade era para ter colocado o nome aqui Geena. Por que Geena? Porque Geena era um lixão que ficava ao sul de Jerusalém, ou uma fornalha que ficava ao sul de Jerusalém, que era chamado de Geena, que no grego aparece Geena. Para quem Jesus estava falando isto? Lucas capítulo 16, 14, para os fariseus. Os fariseus, que eram generosos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Se você pegar um versículo da Bíblia e não ler o restante do que está escrito do capítulo, não souber fazer uma exegese, não souber fazer uma hermenêutica, com certeza você vai fazer uma heresia e as pessoas vão acreditar, mas nós estamos aqui para te revelar algo que você nunca ouviu e que você
vai passar a abrir os olhos do seu entendimento e ver a palavra de outra forma, que não era exatamente a forma que ensinaram para vocês. Chamam nós de distorcedores da palavra de Deus, é verdade. Nós somos os distorcedores da palavra. Por quê? A vida inteira torceram a verdade em mentira. E agora nós estamos distorcendo a mentira em verdade. E mostrando para você a luz da Bíblia. Mateus capítulo 10, versículo 28 diz assim: e não tomais os que matam, ou não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Esta palavra inferno aqui é Geena. Geena. O que acontece? Lá no sul de Jerusalém tinha um lixão chamado Geena, aonde era lançado nesse lixão corpos de homens perversos, corpos de homens maus, corpos de animal, cama, sofá velho, um lixão, era um lixão. E no tempo de Jesus, ou nos dias de Jesus, existia esse lixão ainda no sul de Jerusalém, chamado de Geena, aonde o fogo nunca se apagava, porque todos os dias era jogado lá naquele lixão, homens, animais, árvores que eles cortavam, jogavam lá, e enfim, todo o lixo era jogado lá. E para que aquele lixão não fedesse tanto, eles colocavam enxofre. Para que aquele lixão não fedesse tanto, eles cobriam com enxofre e tacavam fogo. E o fogo ali nunca se apagava. Dia e noite, o fogo queimava e o fogo não se apagava. Então, em alguns momentos, Jesus citou: é melhor, se por acaso o teu olho venham a pecar, é melhor que arranque e lance no Geena. Ou João Ferreira de Almeida colocou inferno. Porque é melhor que tu fique sem um olho direito, ou sem um olho esquerdo, ou sem a mão, do que o teu corpo inteiro ser lançado no inferno. Do que o teu corpo inteiro ser jogado no lixão de Jerusalém, no Geena. Porque a lei existia. E quando alguém pecava, degrediam a lei, ele era cortado um dos seus membros, ou arrancado o olho, ou cortado a mão, ou cortado o dedo, ou a perna. Então, a pessoa na realidade chegava um momento que ia enfraquecer e ia morrer. E quando morresse ia ser jogado aonde? No lixão de Jerusalém, no Geena. Deus nunca que ele prepararia um lugar para colocar os seus filhos. Deus nunca que preparou um lugar para colocar os seus filhos. Jamais Deus ia criar um inferno espiritual para colocar os seus filhos nesse inferno. Jamais. Quem fez isso, ou quem criou um lugar chamado de Geena e fazia um sacrifício de pessoas, era um deus da mitologia grega chamado de Moloque. Um deus da metodologia grega chamado Moloque. Eles criaram, e esse deus era oferecido sacrifícios de crianças ao deus chamado Deus Moloque. Até hoje ainda existem pessoas que chamam as crianças de moleque. Até hoje as pessoas chamam as crianças de moleque. E quando você chama a criança de moleque, você está fazendo uma apologia ao deus Moloque, porque a palavra moleque vem do deus Moloque. Então, o deus Moloque era uma estátua de ferro, que ele ficava em pé, com as suas mãos estiradas para frente, certo?
as suas mãos estiradas para frente, e eles colocavam a criança nos braços desse deus Moloque, segundo a história diz. Eles colocavam a criança nos braços desse deus Moloque, nos seus pés, nos seus calcanhares, eles colocavam lenha, eles colocavam carvões acesos para aquela estátua de ferro aquecer, e a criança morria queimado nos braços desse deus Moloque. Era uma forma de oferenda que eles faziam ao deus da metodologia, que era ao deus Moloque. Então surgiu exatamente esse momento aí que eles faziam isso. E quando foi que surgiu isso aí? Jeremias capítulo de número 7, versículo de número 29, vai exatamente aparecer aí esse altar ao deus Moloque. Jeremias 7, 29 diz assim: Deus nunca que ia preparar um lugar para os seus filhos queimar, nunca. Corta os teus cabelos, Jeremias 7, 29, corta os teus cabelos, Jerusalém, e lança-o fora, e levanta um planto sobre os altares, ou melhor dizendo, sobre os altos escalvados, porque o Senhor já rejeitou e desamparou esta geração, objeto do seu furor. 30, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem, e edificaram os altares de Tofeste, que está no vale do filho de Inom. Que o filho de Inom aqui era a mesma coisa a fornalha de Jerusalém, ou o Geena. Enom, Geena, era a mesma coisa, a mesma coisa. Que antes também, nesse mesmo local chamado Geena, se você voltar um pouquinho para entender a história, foi lá aonde começou a primeira rebelião do Cute, me parece que o nome era Cute, que eu acho que era Cute, que era o pai de Nimrod, que construiu a Torre de Babel, e ele queria chegar até a Deus, e aí Deus confundiu a língua dos homens, e a Torre de Babel foi desfeita. Era esse mesmo lugar aonde também criaram a fornalha de Nabucodonosor, aonde foram lançados também Sadraque, Mesaque e Abednego. E esse mesmo lugar também era a cidade de Nínive, que foi destruída. Nesse mesmo lugar também foram criados esse inferno chamado inferno físico, que chamado Geena. Então vem uma história aí até chegar aos dias de Jesus. Esse lugar sempre foi um lugar de ruína, sempre foi um lugar de tormento. Esse Hernon que o próprio Jeremias falou aqui era exatamente aonde estava localizado a Geena. Olha o que é que diz, 31. E edificaram os altos de Tofeste, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo os seus filhos e suas filhas, e que nunca ordenei, nem me veio à mente. Nunca que Deus ordenou, e nunca que Deus preparou um lugar para queimar os seus filhos. Quem tinha esse costume, ou quem queimava os seus filhos, era exatamente a tribo de Judá.
ou o povo de Israel que se desviavam de Deus e dos seus projetos e servia a outros deuses, pegando os seus próprios filhos e queimando a um Deus chamado Deus Moloque. Deus jamais ele iria fazer isso. Então, meus queridos, esse inferno espiritual que as pessoas até hoje empregam, isso tudo é mentira. Não existe esse inferno espiritual. Esse inferno espiritual nunca existiu. Quando aparece na Bíblia 3 nomes relacionados ao inferno, porque a Bíblia foi escrita em 3 línguas: o grego, o aramaico e o grego. O grego, o aramaico e o hebraico. Então vai chegar um momento que vai aparecer o inferno na Bíblia como Geena, escrito no grego. Tem momento que vai aparecer a palavra na Bíblia chamada de Sheol. E tem momento que vai aparecer na Bíblia como Hades. E quando você vai fazer a tradução de todas essas 3 palavras, vai se dar inferno. Que inferno é a mesma coisa de sepultura, sepulcro ou mesmo cemitério nos dias atuais. Todo mundo, todos que morrem hoje, o seu corpo e a sua alma vai para o inferno. Podem ser pastor, pode ser padre, pode ser o homossexual, a prostituta, a lésbica, o homem mais santo que existe em cima da terra, o pregador da palavra como eu e como outros, todos irão para o inferno, a não ser que possam ser cremados, porque hoje também existem os crematórios. E se a pessoa for cremado, tem a possibilidade de não ir para esse inferno, chamado sepultura, sepulcro ou cemitério. Se você morrer hoje e for sepultado em um cemitério, pode ter certeza que lá é o inferno. Se você for procurar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, base para esse inferno espiritual, você não encontra, porque na realidade eles falaram muito sobre esse inferno espiritual, mas não tem como provar, porque são versículos isolados, textos isolados, que não tem uma base fundamental sobre o inferno espiritual. E você nunca viu na Bíblia Jesus falar que o homem ia para o inferno espiritual. Esse inferno espiritual é uma criação do sistema religioso, para que as pessoas pudessem ter medo e poder ser preso a um sistema. Então, meus queridos, espero que vocês tenham entendido sobre esta mensagem. O rico e o Lázaro, que é a parábola que conta do rico e do Lázaro, não era um inferno espiritual, era apenas uma parábola que Jesus estava contando para os fariseus, porque ele acreditava que o homem, quando morria, ele iria, o homem bom, iria para o seio de Abraão, e o homem mau, ou o homem que não tinha temor a Deus, o homem que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele iria para o inferno. Mas você imaginou esse conflito que gerou entre Lázaro e o rico? Se isso viesse a acontecer com você, de seu filho ser fuzilado aí e ir para o inferno, e você ir lá para o céu, como não seria o sofrimento aí, de você lá no inferno, continuar sofrendo vendo seu filho lá no inferno? Ou da mesma forma, você no inferno e a sua mãe lá no inferno, no céu, você sofrendo em tormento e a sua mãe regozijando lá no céu, não seria injustiça? Então Deus, querido, não é injusto. Deus preparou um lugar para todos nós, e esse lugar são chamados céu. Que vai para o céu não é essa carne, não é essa mente, não é esse corpo que vai para o céu. O que vai para o céu é o mesmo que veio de lá, que é o Espírito que habita em vós, o Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos, esta é a mensagem que eu tenho para deixar para todos vocês.
Se surgir dúvida, nos pergunte. Esta mensagem vai para o canal Evangelho da Graça no YouTube e depois eu irei ministrar mais outras mensagens da Palavra de Deus. Eu vi que tem algumas mensagens no canal do YouTube que não ficaram legal, ficou muito ruído, ficou muito barulho, a mensagem não está bem explicada e eu estou fazendo questão de regravar de novo com mais conteúdo para que as pessoas possam entender melhor sobre a Palavra de Deus. Nosso intuito aqui não é de ganhar seguidores, o nosso intuito é que as pessoas entendam verdadeiramente a Palavra de Deus, possam abrir a sua mente e os seus olhos possam ser iluminados. Graça e paz a todos, melhor tarde a todos vocês e até a próxima, no nome de Jesus Cristo ressuscitado, o que vive e o que reina para todo sempre. Amém.